Seca calma. Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. A força conjunta que desafia o poder global dos Estados Unidos e aliados. Quando o presidente Xi Jinping liderou uma grande exibição do poder militar da China em Pequim, não havia apenas aviões de combate e mísseis em exibição. Ao lado de líderes da Rússia, Irã e Coreia do Norte, Xi enviou ao mundo uma mensagem clara: existe uma alternativa viável à liderança dos Estados Unidos, que a China, junto desses outros países, poderia desafiar a ordem internacional atual e resistir ao papel predominante dos Estados Unidos, que é o principal responsável pelo sistema vigente. Para alguns, essa demonstração de união pode ter parecido impressionante, especialmente considerando que, há pouco mais de 2 meses, muitos observadores já tinham descartado a possibilidade de um entendimento entre esses 4 países, o chamado Eixo da Revolta, como algo morto ou exagerado desde o começo. Em junho, Rússia, China e Coreia do Norte ficaram praticamente parados, enquanto o Irã enfrentava 12 dias de uma guerra dura com Israel e os Estados Unidos, emitindo apenas declarações condenando os ataques. Mas descartar o eixo nesses termos é não entender o que ele realmente é: um alinhamento de 4 países que, apesar das vastas diferenças, veem um adversário comum nos Estados Unidos. Embora possam ocasionalmente ajudar uns aos outros, como os soldados norte-coreanos que se juntaram a seus aliados russos na batalha contra as forças ucranianas, esse não é o ponto. O grupo tem um objetivo muito mais ambicioso. Ele busca, como as potências do eixo da era da Segunda Guerra Mundial, Alemanha, Itália e Japão, uma nova ordem das coisas, na qual cada país possa reivindicar seu próprio lugar. Descontentes com um sistema internacional que acreditam negar-lhes o status e a liberdade de ação que merecem em virtude de seu poder e civilizações, eles estão unidos no desejo de mudá-lo. A cooperação entre os 4 países já fortaleceu as capacidades militares dos adversários dos Estados Unidos, ao mesmo tempo em que enfraqueceu as ferramentas de política externa que Washington pode utilizar para enfrentá-los. Em nenhum lugar, seu impacto foi mais evidente do que na Ucrânia, onde China, Irã e Coreia do Norte permitiram ao Kremlin sustentar sua guerra e resistir melhor à pressão internacional. Os países do eixo provavelmente continuarão a cultivar seus laços econômicos e tecnológicos para melhorar sua capacidade de contornar as sanções e os controles de exportação dos Estados Unidos e aliados, ao mesmo tempo em que oferecem a terceiros países alternativas à dependência do mercado, dos bancos e da moeda americana. É o impacto militar dos laços entre eles que certamente será mais consequente. Esses países estão compartilhando tecnologia militar e habilidades e experiências acumuladas, de maneiras que lhes permitem estreitar a vantagem militar dos Estados Unidos. Sua cooperação poderia encurtar o tempo que a Rússia levaria para reconstituir suas forças convencionais em qualquer pausa na guerra na Ucrânia, fornecendo munição ou os componentes necessários para Moscou fabricar mais armas com mais rapidez. Isso poderia criar uma janela de vulnerabilidade para a OTAN. Se a Rússia puder reconstruir mais rápido do que a Europa, pode aumentar suas capacidades. A cooperação do eixo também complica o cenário para os planejadores de defesa dos Estados Unidos e aliados, que não podem mais presumir que qualquer um desses países lutaria sozinho, seja porque um ou mais desses países fornecem ajuda militar e armas, ou, menos provavelmente, caças. E também há o risco de que eles possam iniciar crises simultâneas de maneira explicitamente coordenada ou oportunista, sobrecarregando a largura de banda e as capacidades dos Estados Unidos. De fato, a reunião em Pequim sugere que o eixo, em vez de definhar após a guerra no Irã em junho, ganhou força. Seus membros percebem uma oportunidade.
O governo Trump está irritando os aliados e parceiros de longa data dos Estados Unidos, fechando o acesso ao seu mercado, retirando ajuda humanitária e assistência ao desenvolvimento, interrompendo a transmissão internacional e o apoio à democracia, e se recusando explicitamente a desempenhar seu papel de liderança global de longa data. Para Xi Jinping da China, Vladimir Putin da Rússia e outros líderes do chamado Sul Global, talvez nunca haja um momento melhor para desafiar o sistema global liderado pelos Estados Unidos e acelerar a retração americana. A inclusão do presidente iraniano Massoud Pezeshkian na reunião certamente sugere que é cedo demais para presumir que o Irã esteja marginalizado. Embora o país tenha sido enfraquecido pelos ataques dos Estados Unidos e de Israel, China, Rússia e Coreia do Norte, provavelmente reconhecerão a importância de ajudar o Irã a reconstituir sua capacidade de antagonizar os Estados Unidos. O governo Trump está ciente do desafio que o eixo representa. Sua solução, até agora, tem sido melhorar as relações com a Rússia, partindo do pressuposto de que, ao fazê-lo, poderá afastar Moscou de seus outros apoiadores. Acabar com a guerra na Ucrânia de uma forma que permita um melhor relacionamento com a Rússia parece ser o primeiro passo. Mas outra tentativa de restabelecer as relações com a Rússia não só está fadada ao fracasso, como já aconteceu antes, como também agravará o problema. O Kremlin não abandonará sua visão de Washington como o principal obstáculo aos objetivos de Moscou, e é improvável que Putin acredite que um único presidente americano possa desfazer, a longo prazo, décadas de política externa dos Estados Unidos em relação à Rússia. Os esforços para atrair a China provavelmente serão igualmente inúteis. Certamente, a tentativa do governo norte-americano de chegar a um acordo comercial com Pequim por meio de concessões geopolíticas. Por exemplo, permitindo que chips avançados de inteligência artificial sejam enviados para a China, dificilmente conseguirá afastar o membro mais poderoso do eixo de seus parceiros. Rússia e China provavelmente simplesmente embolsarão as concessões que este governo estiver disposto a fazer e as usarão para fortalecer sua capacidade de desafiar os Estados Unidos. Por outro lado, Washington dispõe de todos os recursos necessários para fazer frente a essa aliança. A economia dos Estados Unidos é a maior e mais forte do mundo. Além disso, seu sistema de alianças ainda é incomparável, assim como sua rede de bases no exterior e seu poder militar. Se quiser, os Estados Unidos podem manter uma liderança global muito superior a tudo que o eixo consegue oferecer. A dúvida é se o governo Trump vai optar por fazer isso.